Olá, tudo bem? Olha, a gente está aqui de volta com Liana X da Questão e hoje com indicação de livros, tá? Olha, se você está procurando assim um livro que venha te agregar, não é? Mais história, mais conteúdo, não é? Mais cultura. Então, esse livro que eu vou falar hoje, ele é assim um livro importantíssimo, tá? O nome desse livro, ele é Oriente Médio. História, religião, tradição, valores, cultura e desenvolvimento. E esse livro é do Dr. Valdeci Cavalcante, tá? Olha, eu tive o prazer de ganhar esse livro exatamente na véspera da minha viagem para Israel. Eu almocei com ele na casa dele, da minha amiga Rosângela, e fui presenteada com esse livro. E olha, doutor Valdeci, que obra fantástica literária, tá? Isso é uma obra cultural, literária, histórica, não é? Tudo de bom, tá? Ele, além de ter toda essa capa bonita, a capa dura, ilustrações muito bonitas, olha, né? Ele conta tudo, ele desvenda todo o Oriente Médio do início, não é, até os dias atuais. Mas para isso, gente, ele faz um apanhado, aqui ele colocou, olha, com muito orgulho, olha, ao nobre casal amigo Liana e Pedro Portela, com cordial abraço do Dr. Valdeci, né? Então, mas olha, eu estou falando desse livro não é porque só eu admiro a pessoa do Dr. Valdeci como amigo e como também a pessoa intelectual e jurídica que ele é no nosso estado e no nosso país. Não, não, não. É porque realmente essa obra é uma obra que, se você ainda não leu, leia. Ela está à venda nas principais livrarias da nossa cidade e também ele fez doações para livrarias públicas. Então, procure ler esse livro, tá? Ele fala sobre o Oriente Médio, e ele fala na introdução, ele faz uma introdução muito bacana, falando da importância ali do Oriente Médio, né? Que dali se originaram os grandes impérios, né? Então, você se delicia ouvindo ali falar sobre os impérios egípcios, babilônico, hebraico, sírio, persa, não é? Parte do romano. Então você relembra toda aquela história que eu sempre fui fã da história e eu sempre gostei muito de estudar história. Então você relembra tudo aquilo e você vivencia com as palavras, umas palavras que você lê assim flutuando, não é? De tão agradáveis, não é? Depois ele divide o livro em capítulos, né? Ele vem com o capítulo primeiro e ele fala do Antigo Oriente Médio, né? E ali sim, ele vai falar ali da Mesopotâmia, não é? Então ele vai discorrer ali que na Mesopotâmia foi onde surgiu ali surgiram as primeiras classes, né? O desnivelamento de classes sociais, e ali foi onde realmente surgiram as primeiras desigualdades, não é? Onde ali houve ali a exploração social. Então ele fala dos povos da Mesopotâmia, ele fala, claro, na idade também média e moderna. Mas olha, na Mesopotâmia é importantíssimo porque ele faz um apanhado, porque é o berço da civilização. Então, olha, é só cultura. Você começa a entender muita coisa, porque ele traz fatos que marcam, te deixam aquela lembrança, porque ele traz tanto fatos históricos, como também fatos de lembranças culturais, religiosas, não é? De vestimentas, de arquitetura. Então é muito importante. Você grava e fixa muito bem, com claro aquilo que você já tem em mente, não é? No segundo capítulo, ele fala da criação do Estado sionista, né? A gente lembra bem, e quando eu li, eu achei muito bacana, porque isso não explicam para a gente muito bem quando a gente vê isso lá no nosso ginásio científico, né? O Estado sionista exatamente, e ele explica muito bem, né? O Dr. Valdeci tem esse linguajar muito claro, não é? Que nada mais foi do que ali ele deixa transparecer claramente, não é? Que foi aquele conhecido como o sionismo político, ou seja,
quando se tentou ali, era um termo utilizado, e a Grã-Bretanha, sim, também deu apoio, né, após ali, principalmente os movimentos que surgiram após a guerra, né, ali no final do século XIX, onde se tentou ali se criar um Estado para judeus em Israel. Né? Então, e isso é interessante, porque quando eu estive em Israel também, eu recebi um ótimo guia, esteve conosco, o Mote, que ele teve em Teresina agora há pouco tempo, né? Por sinal, parabéns para o Mote, que é um excelente guia, e ele comunicou, ele falou isso, ele foi uma pessoa do Egito, os pais dele, que foram judeu e que foram para judeus que foram para ali a Israel, porque os judeus se achavam seguros em Israel. E houve essa criação ali do Estado Nacional para os judeus, não é? Aqueles judeus que sofriam perseguições. Aí aqui o livro fala do Holocausto, fala de todo aquele transtorno sofrido por eles. Então você também vai passear pelo sofrimento ali dos judeus, o que eles passaram no Holocausto e tal. Então, aqui, essa mentalidade do sionismo político era abrigar ali os judeus, não é, na Palestina, tá? O problema aqui é que em tudo isso eles esqueceram os árabes, que até hoje se dá esse problema, né? E ele explica isso muito bem. Explica também o que é a faixa de Gaza, não é? E que a faixa de Gaza foi ali um território. Claro, eu estou falando aqui em tempo, né, exímio, na frente do que ele fala, muito bem explicado, conquistado por Israel, né, em 1967, naquela Guerra dos 6 Dias, não é? E que ele foi conquistado e ainda hoje pertence, tá, gente? Essa faixa de Gaza, ela que fica a oeste de Israel ali, ela ainda hoje pertence, ela é controlada por Israel, embora ela seja habitada pelos palestinos, tá? E ele diz muito bem que Palestina não é país, não é considerado Estado, né? Tanto é que quando a gente vai visitar Israel, o país Israel, quando a gente passa para o lado palestino, como é o caso da cidade de Belém, que eu vivenciei isso, a gente vê que a administração é totalmente diferente. Jericó, que é na Palestina, a cidade mais antiga do mundo, você vê que a administração é tudo sujo. Por quê? Porque não é administrada, não é, por Israel. Eles são palestinos, não é? Então o líder deles é outro, não é? Então a gente vê muito bem essa diferença. Por exemplo, se você está em Belém para você voltar para Jerusalém, quem trabalha cidade dormitório, eles com o carro não podem atravessar a fronteira para Jerusalém, e eu vi isso na hora do ranche. Então eles vão trabalhar, eles deixam o carrinho deles ali, pegam um transporte, que aí eles são monitorados, entram aqueles guardas fazendo o monitoramento, se é mesmo trabalhador ou se é terrorista, né? Então é muito bacana esse livro, porque você começa a entender tudo. E eu já tinha lido, como eu ganhei na véspera de ir para Israel, eu li metade dele, mas não deu para concluir. Então, só agora eu finalizei. E depois de ter vivenciado tudo que eu vi em Israel, olha, esse livro é um livro que é para você ficar lendo e relendo sempre, tá? Então, muito bacana esse livro. Outra coisa também que ele salienta bem é o Oriente Médio e da intervenção da civilização ocidental. Então, ele fala inclusive aqui da Primavera Árabe, né? Que a Primavera Árabe foram aquelas revoltas contra os governos árabes, não é? E ele fala o motivo por que não foi para frente, não é? Sim, houve a queda ainda de alguns governos, mas por que esses protestos não prosperaram, tá? E depois, lá no quarto capítulo, ele fala do êxodo do século XXI, ele fala das convenções das Nações Unidas, ele fala do Estatuto dos Refugiados, e olha, que ele foi feito em 1951, mas já entrou em prática em 1954. Gente, não é coisa nova isso não, tá? E no capítulo 5º, aí sim você vai ter um deleite, porque ele fala sobre a religião, sobre o comércio, sobre arquitetura, culinária, tradições e literatura árabes, né? Ele vai falar que tem pessoas que conhecem seu noivo no dia do casamento, né? Ele vai falar que a cultura árabe, o marido pode ter 4 mulheres, não é? Isso lá é comum, não é? Ele vai falar de que a mulher serve ali o marido, a cultura deles. As vestimentas dos árabes, não é, que a gente chama burca, erroneamente, que o nome daquilo não é burca, é outro nome. Então arquitetura, ele mostra as arquiteturas lindas, lindas. Aí sim,
algumas que eu já visitei na Turquia, estão lá, aquelas mesquitas, né? Outras que eu visitei em Abu Dhabi. Então, aqui tem foto delas ilustradas, você vai ter um conhecimento fantástico, né? Então, é realmente uma cultura perfeita que ele faz, ele te dá uma noção. Isso aqui é cultura geral, é cultura histórica e também alguns fatos. Ele fala até, por exemplo, de fatos que surgiram em latim, que deram origem ao nome, em direito civil, em direito. Então, é também, por que não, conhecimentos jurídicos, tá? Então, eu quero indicar para vocês porque vale a pena, realmente, e eu quero parabenizar o Dr. Valdeci Cavalcante por mais essa excelente obra que eu amei ler e que vai ficar sempre pertinho de mim, porque como existem muitos nomes complicados, não é, desses povos, a gente às vezes troca porque ele vai desde o início como é que esses povos se dissiparam, como é que eles se dividiram, né? Ele vai lá em Jacó, então a gente vê toda a cultura, a gente começa a entender limpidamente, claramente, aclaradamente como funciona a cultura desses povos, a religião e os costumes, tá? Então eu passei aqui para dizer, dá uma olhada, tá? Procura Oriente Médio, você vai ganhar assim, eu nem te digo em percentagem de conhecimentos. Gostaram? Se gostaram, dê um like aqui, depois a gente volta com novas dicas.